Ethan demorou alguns segundos para perceber que ainda estava respirando. O silêncio dentro do quarto onde haviam sido arremessados era diferente de tudo o que ele já havia sentido. Não era vazio, nem calmo, mas contido, como se algo estivesse segurando o fôlego junto com eles. A porta atrás permanecia fechada, imóvel, sem qualquer sinal das batidas que ecoavam momentos antes. Ainda assim, Ethan não se atreveu a tocá-la. O ar ali dentro era mais quente, pesado, carregado de um odor antigo que misturava mofo, ferrugem e algo vagamente orgânico, como carne esquecida no fundo de um lugar escuro. Helena estava sentada no chão, abraçando os próprios joelhos, os olhos fixos em um ponto invisível à sua frente, respirando de forma irregular, como se temesse que qualquer som pudesse atravessar as paredes. Elias permanecia de pé, encostado na parede oposta, o rosto parcialmente oculto pela sombra, mas Ethan conseguia ver o brilho úmido de seus olhos, não de lágrimas, mas de uma tensão extrema, como alguém que aguardava uma punição inevitável. O quarto parecia pequeno demais, apesar de não haver móveis suficientes para justificar aquela sensação. As paredes se inclinavam levemente para dentro, quase imperceptivelmente, criando a impressão de que o espaço se fechava ao redor deles. Ethan sentiu um peso crescente no peito e teve certeza de uma coisa perturbadora. Aquele quarto não era um refúgio. Era apenas outro compartimento da casa, escolhido com intenção. Quando Ethan finalmente se moveu, o simples som de seus passos ecoou alto demais, reverberando de forma estranha, como se o quarto tivesse uma acústica própria, projetada para amplificar qualquer sinal de vida. Ele passou a mão pela parede mais próxima, sentindo a superfície irregular sob os dedos, quente demais para uma casa abandonada. Ao deslizar a mão, percebeu algo ainda mais perturbador. A parede parecia levemente úmida, pulsando em intervalos lentos, quase orgânicos. Ethan recuou de imediato, sentindo o estômago se revirar. Helena levantou o olhar ao perceber o movimento, seus olhos arregalados refletindo uma pergunta silenciosa que ela parecia não ter coragem de fazer. Elias observava tudo em silêncio, o maxilar contraído, como se estivesse lutando contra a vontade de falar, ou contra o medo do que poderia acontecer se falasse. Um som baixo surgiu então, tão sutil que por um momento Ethan pensou ser apenas sua própria respiração, ecoando em seus ouvidos. Mas o som persistiu. Um murmúrio distante, irregular, vindo de dentro das paredes. Não eram palavras claras, mas havia cadência, intenção, como uma voz tentando se lembrar de como se fala. Ethan sentiu um arrepio profundo ao perceber que o som parecia responder à presença deles, modulando-se conforme se moviam. A casa não estava apenas observando, estava ouvindo e aprendendo. Ela sabe que estamos aqui, murmurou Elias finalmente, quebrando o silêncio de forma abrupta. Sua voz soou estranha naquele espaço, levemente distorcida, como se o quarto estivesse repetindo suas palavras com atraso. Ethan virou-se imediatamente para ele, sentindo uma mistura de raiva e desespero crescer dentro do peito. Então, por que nos puxou para cá? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de tensão. Elias demorou a responder, passando a mão pelos cabelos encharcados, como se tentasse organizar pensamentos que se atropelavam. Por que ela ainda não decidiu o que fazer com vocês? Disse por fim. Este quarto é onde ela observa sem interferir. Helena soltou um suspiro trêmulo, levando a mão à boca. Ethan sentiu o impacto daquelas palavras como um soco silencioso. A ideia de estar sendo avaliado, pesado, medido por algo que não compreendiam, era mais aterradora do que qualquer ataque direto. O murmúrio nas paredes tornou-se ligeiramente mais alto, mais próximo, e Ethan teve a impressão inquietante de que certas palavras começavam a se formar, ainda incompletas, como uma criança aprendendo a falar.
Elias fechou os olhos por um instante. Ela gosta de lembrar, acrescentou. E gosta ainda mais quando alguém tenta esquecer. A casa respondeu com um estalo profundo, vindo de algum lugar acima deles, como um sinal de aprovação. A lâmpada antiga no teto piscou subitamente, lançando sombras distorcidas pelas paredes inclinadas. Por um breve segundo, Ethan achou ver figuras projetadas ali. Não sombras comuns, mas formas humanas incompletas, como silhuetas apagadas à força. Quando a luz se estabilizou, as figuras desapareceram, mas a sensação de presença permaneceu, pesada, sufocante. Helena se levantou lentamente, apoiando-se em Ethan, e ele sentiu o tremor constante em seu corpo. E se ela decidir? Começou ela, mas não conseguiu terminar a frase. Elias abriu os olhos e a encarou, seu olhar tomado por uma culpa antiga. Então ela vai pedir algo em troca, respondeu. O chão rangeu logo em seguida, como se confirmasse a afirmação. Ethan percebeu então algo que não havia notado antes. No centro do quarto, havia marcas no piso, riscos profundos, como se algo tivesse sido arrastado repetidas vezes daquele mesmo ponto até a porta. Havia também manchas escuras, antigas, absorvidas pela madeira. Sangue, pensou ele, com um nó se formando na garganta. A casa parecia guardar vestígios de decisões anteriores, de escolhas feitas por outros que estiveram ali antes. E todos, sem exceção, haviam pago um preço. O murmúrio cessou de repente, mergulhando o quarto num silêncio absoluto, tão abrupto, que fez os ouvidos de Ethan zumbirem. A lâmpada apagou-se sozinha, deixando apenas uma fraca claridade que parecia emanar das próprias paredes, um brilho opaco, doentio, que não projetava sombras corretas. Elias endireitou o corpo, como alguém que reconhece um sinal inevitável. Ela está prestes a se manifestar, disse, num tom quase reverente. Helena apertou o braço de Ethan com força, e ele sentiu o coração bater tão alto que teve certeza de que a casa também o ouvia. Um som começou a se formar acima deles. Não passos, mas algo semelhante a um peso sendo arrastado lentamente pelo teto, acompanhando a exata posição em que estavam. O som parou. Então outro surgiu, agora atrás da parede. A casa o cercava, posicionando-se como um predador paciente. Ethan percebeu que aquele capítulo da noite não seria sobre fuga, mas sobre revelação. Algo estava prestes a ser mostrado, algo que Elias temia profundamente, e que talvez explicasse por que a entidade havia permitido que sobrevivessem até agora. No fundo, Ethan sabia. A casa não estava apenas caçando. Estava preparando-os para entender o horror que vinha a seguir. O som acima deles voltou a se mover, agora de forma mais lenta, deliberada, como se algo pesado estivesse se arrastando com extrema cautela, medindo cada centímetro do espaço. Ethan sentiu o couro cabeludo formigar, um instinto primitivo gritando que aquilo não deveria existir daquela maneira. O ruído não vinha apenas do teto, parecia atravessar as paredes, o chão, o ar, vibrando dentro do peito. Helena fechou os olhos com força, murmurando algo inaudível. Talvez uma oração esquecida, talvez apenas um pedido desesperado para que aquilo acabasse. Elias permaneceu imóvel, o rosto pálido, os lábios se movendo sem emitir som, como se estivesse repetindo palavras que já dissera antes, em outro tempo, para outra pessoa. Então, o quarto reagiu. As paredes pulsaram de forma mais evidente, expandindo-se e contraindo-se como um pulmão doente, e o brilho opaco aumentou, revelando marcas que antes não estavam ali. Símbolos tortos, riscados profundamente na madeira, palavras incompletas, nomes interrompidos. Ethan reconheceu algo perturbador naquele padrão. Não era decoração, nem vandalismo. Eram registros. A casa marcava quem passava por ali, como um animal que grava o cheiro da presa. O som cessou novamente, e dessa vez
trouxe consigo uma certeza terrível. Algo havia chegado ao ponto exato onde eles estavam. A primeira coisa que Ethan sentiu foi a mudança no ar. Tornou-se mais denso, difícil de respirar, como se cada inspiração exigisse esforço consciente. Um frio súbito percorreu o ambiente, contrastando com o calor anterior, e o cheiro de mofo foi substituído por algo metálico, fresco demais. Sangue recente. Helena abriu os olhos no mesmo instante, como se tivesse percebido a mesma coisa, e recuou instintivamente. Elias finalmente deu um passo à frente, sua voz baixa, carregada de algo que se aproximava perigosamente da confissão. Ela não aparece como vocês imaginam, disse. Ela não tem forma fixa. Ela usa o que a casa lembra. Antes que Ethan pudesse questionar, o brilho nas paredes se concentrou em um único ponto, bem à frente deles. A superfície da madeira começou a se deformar, afundando lentamente, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. Um rosto começou a emergir, incompleto, instável, feito de fragmentos que pareciam mudar a cada segundo. Olhos demais, bocas demais, nenhuma delas totalmente formada. Helena soltou um grito contido, abafado pela própria mão. Ethan sentiu as pernas ameaçarem ceder, mas forçou-se a permanecer de pé. A entidade não avançava, apenas observava, aprendia. O rosto se desfez tão rapidamente quanto surgira, deixando para trás apenas o silêncio e a certeza de que aquilo fora apenas uma apresentação. Foi aqui, murmurou Elias, a voz quebrada. Ethan virou-se para ele imediatamente. Aqui o quê? Perguntou, já temendo a resposta. Elias passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando apagar uma memória que insistia em permanecer. Foi aqui que eu trouxe a primeira pessoa, confessou. O quarto respondeu com um rangido profundo, quase um gemido. Helena encarou Elias com horror explícito. Você alimentou isso? Sussurrou. Elias não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos no centro do quarto, exatamente sobre as marcas no chão. Eu achei que estava salvando alguém, disse por fim. Achei que podia negociar. Ethan sentiu o peso daquelas palavras se instalar dentro de si. A casa não era apenas um lugar amaldiçoado, era um resultado. Um acúmulo de decisões erradas, de tentativas humanas de controlar o que não deveria ser compreendido. O murmúrio voltou, mais claro agora, e Ethan conseguiu distinguir algo perturbador. Fragmentos de vozes diferentes, sobrepostas, algumas chorando, outras suplicando, outras simplesmente repetindo nomes. A entidade não falava sozinha, falava através de todos que haviam ficado para trás. O chão tremeu levemente e uma fissura surgiu próxima aos pés de Ethan, espalhando-se como uma rachadura viva. Do interior dela escapou um ar frio, carregado de um sussurro mais forte, mais definido. Helena deu um passo atrás, tropeçando, e Ethan a segurou a tempo. Elias fechou os olhos com força. Ela vai escolher, disse, a voz quase inaudível. E quando escolher, nada do que dissermos importa. O brilho nas paredes oscilou novamente, projetando sombras impossíveis, distorcidas demais para pertencerem a corpos humanos normais. Ethan teve a impressão de que algumas sombras não correspondiam a nenhum deles. Havia mais presenças ali. A casa estava cheia. Um som de batidas lentas ecoou pela estrutura, não vindo de fora, mas de dentro das paredes, como um coração gigante e irregular. Cada batida parecia alinhar-se com o ritmo da respiração de Ethan, forçando-o a sincronizar-se com a casa. Era como se ela estivesse tentando incorporá-lo, moldá-lo ao próprio ritmo. Ele percebeu então que resistir exigiria mais do que força física. Exigiria memória, verdade. Algo que a casa não pudesse distorcer tão facilmente. Sem aviso, a porta atrás deles rangeu, abrindo-se lentamente, revelando um corredor diferente de todos os outros que haviam visto até então.
Não havia papel de parede, nem madeira visível, apenas uma escuridão densa, pulsante, como um vazio consciente. Um frio absoluto escapou dali, fazendo a pele de Ethan arder. Elias abriu os olhos e empalideceu ainda mais. Ela quer que sigam, disse. Helena balançou a cabeça em negação, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ethan sentiu uma certeza terrível se instalar em seu peito. Aquela escolha não era apenas sobre avançar ou ficar. Era sobre aceitar o que a casa revelaria a seguir. O murmúrio cessou mais uma vez, substituído por um silêncio expectante, quase respeitoso. A entidade havia aberto caminho. Agora, queria respostas. Ou sacrifícios. Ethan deu um passo em direção ao corredor, sentindo o peso de todas as presenças observando. Ele não sabia o que encontraria adiante, mas sabia que, a partir daquele momento, nada do que eram antes sobreviveria intacto. A casa estava pronta para mostrar seu núcleo, e esse seria o verdadeiro início do horror. O corredor parecia se estender além do que a lógica permitia. Cada passo de Ethan ecoava com um atraso estranho, como se o som precisasse atravessar camadas invisíveis antes de retornar. A escuridão não era apenas ausência de luz, era espessa, quase líquida, reagindo à presença deles. Helena caminhava próxima demais, segurando o braço de Ethan com força suficiente para machucar, enquanto Elias seguia alguns passos atrás, hesitante, como alguém que retorna a um local que jurou nunca mais ver. O ar ali tinha um odor antigo, lembrando papel molhado e ferrugem, misturado a algo orgânico demais para ser ignorado. Conforme avançavam, formas começaram a surgir nas laterais do corredor, não como paredes, mas como silhuetas humanas embutidas na escuridão, imóveis, porém claramente conscientes. Ethan tentou não encará-las por muito tempo, sentindo que qualquer atenção extra poderia acordá-las. Então, uma voz surgiu à frente. Firme, masculina, absurdamente calma. Ela nunca mostra tudo de uma vez. Ethan congelou. Aquela voz não pertencia à casa. Era humana. Ou, pelo menos, já tinha sido. A figura emergiu lentamente da escuridão, como se estivesse sendo liberada por ela. Era um homem alto, de aparência indefinida, vestindo roupas antigas demais para parecerem normais, mas preservadas demais para terem resistido ao tempo. Seus olhos eram o detalhe mais perturbador. Fundos, cansados, porém atentos, como alguém que observava o mesmo horror repetidamente por décadas. Helena engasgou ao respirar, e Elias levou a mão à boca, reconhecendo-o instantaneamente. Samuel, sussurrou. O nome pareceu ecoar pelo corredor, despertando um leve tremor ao redor. Samuel inclinou a cabeça levemente, um gesto quase educado. Ainda foge das consequências, Elias? Perguntou, sem agressividade, apenas com uma decepção fria. Ethan sentiu o estômago revirar. Samuel não parecia um espírito errante. Ele estava integrado, preso e, ao mesmo tempo, funcional. Ela não deixou que eu fosse embora, continuou Samuel, voltando o olhar para Ethan. Mas também não me deixou morrer. A escuridão ao redor pulsou, como se reagisse àquela afirmação. Ethan entendeu, naquele instante, que Samuel não era apenas uma vítima. Era um intermediário, um emissário da casa. Samuel começou a caminhar à frente deles, sem esperar confirmação, certo de que o seguiriam. O corredor se ajustava aos seus passos, encurtando e se alongando conforme necessário, como um organismo obediente. Ela se alimenta de decisões, disse ele, em tom quase didático. Medo, culpa, esperança, tudo serve. Mas escolhas erradas alimentam mais. Elias abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Helena, porém, reuniu coragem suficiente para perguntar. E por que você ajuda? Samuel parou. Por um breve momento, o corredor pareceu prender a respiração. Porque resistir cansa, respondeu.
e por que alguém precisa garantir que ela continue equilibrada. Ethan sentiu um arrepio profundo. Aquilo não era possessão comum. A casa precisava de pessoas conscientes dentro dela, pessoas que aceitassem a função. Conforme avançavam, imagens começaram a se formar na escuridão. Cenas fragmentadas de pessoas entrando na casa ao longo dos anos, algumas sorrindo, outras desesperadas, todas acreditando que tinham controle da situação. Nenhuma delas saía. A casa não prendia corpos, prendia histórias. O corredor terminou abruptamente em um espaço amplo, circular, cujo teto se perdia na escuridão acima. No centro havia algo que lembrava um poço, mas sem profundidade visível. Um brilho fraco emanava de dentro, pulsando em um ritmo irregular. Samuel parou à beira e gesticulou para que se aproximassem. Ethan sentiu uma pressão intensa nos ouvidos, como se estivesse submergindo. Sons começaram a escapar do poço. Risadas antigas, gritos abafados, promessas sussurradas. Helena caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos, incapaz de suportar. Elias se aproximou demais, os olhos fixos no brilho. Foi aqui que tudo começou, murmurou. Samuel assentiu. Foi aqui que você pediu ajuda. O poço reagiu imediatamente, o brilho aumentando, projetando sombras que subiam pelas paredes como raízes vivas. Ethan percebeu que aquele lugar não era apenas o coração da casa. Era o ponto de origem de um pacto, um acordo feito por desespero, reforçado por silêncio e sustentado por culpa. O brilho do poço se intensificou até quase cegar, e uma sensação esmagadora tomou o ambiente. Ethan teve a impressão de que memórias que não eram suas tentavam se infiltrar em sua mente, buscando espaço. Viu fragmentos da vida de Elias antes da casa, suas perdas, seu medo de ficar sozinho, o momento exato em que aceitou algo que não compreendia totalmente. Samuel observava tudo em silêncio, como um guardião cansado. Ela está acordando, disse finalmente. E desta vez, não quer apenas observar. Helena levantou o rosto, os olhos vermelhos, cheios de terror e raiva. Então nos diga como parar, exigiu. Samuel a encarou longamente. Não se para uma casa como essa, respondeu. Ou se substitui. O poço pulsou mais forte e Ethan sentiu o chão ceder levemente sob seus pés. Ele entendeu com uma clareza aterradora que alguém ali seria escolhido para permanecer. Não como vítima, mas como parte permanente da casa. O poço reagiu como se tivesse entendido o pensamento de Ethan. O brilho pulsou de forma irregular, e o ar ao redor tornou-se pesado, comprimindo os pulmões. A casa não falava com palavras, mas com sensações, empurrando verdades cruas para dentro da mente. Ethan sentiu lembranças que não lhe pertenciam se misturarem às suas próprias. Imagens de pessoas que haviam estado ali antes, todas confrontadas com a mesma decisão disfarçada de escolha. Helena tentou se levantar, mas o chão parecia colá-la ao lugar, como se a casa recusasse que ela se afastasse. Elias tremia visivelmente, o rosto contraído pela culpa antiga que agora vinha à tona com violência. Ela quer corrigir o desequilíbrio, murmurou Samuel, observando o poço com uma reverência desconfortável. E equilíbrio, aqui, sempre significa perda. O brilho projetou no teto uma sombra gigantesca, amorfa, que se movia lentamente, como se estivesse se erguendo de um sono profundo. Ethan sentiu um impulso irracional de correr, mas algo dentro dele, talvez orgulho, talvez desespero, o manteve ali. Ele percebeu que a casa não estava apenas escolhendo alguém para ficar. Estava testando quem ainda era capaz de sustentar a própria identidade diante do terror. Uma pressão invisível empurrou Ethan para frente, aproximando-o da borda do poço. O brilho revelou reflexos distorcidos de seu rosto na superfície escura. Versões dele mesmo, marcadas por medo, raiva e algo mais profundo. Aceitação. Helena gritou seu nome,
a voz embargada, mas o som parecia atravessar camadas espessas antes de alcançá-lo. Elias caiu de joelhos, finalmente quebrado. Era para ser eu, disse, a voz ecoando de forma estranha. Sempre foi. Samuel observou em silêncio, os olhos carregados de um pesar antigo. Ela não aceita arrependimento tardio, respondeu. Aceita continuidade. O poço reagiu novamente, e uma onda de memórias emergiu, envolvendo o espaço. Ethan viu fragmentos do futuro, a casa em silêncio, estável, respirando lentamente, sustentada por uma presença consciente. Ele compreendeu, então, que a entidade não precisava apenas de um corpo. Precisava de alguém que lembrasse, que carregasse as histórias para que não se perdessem. A casa não se alimentava apenas de medo. Alimentava-se de significado. O chão tremeu com mais força, rachaduras se espalhando pelo espaço circular. Helena conseguiu finalmente se levantar, cambaleando até Ethan, agarrando sua mão com desespero. Não deixa ela te convencer, implorou, lágrimas escorrendo livremente. O toque dela trouxe uma clareza momentânea, uma âncora à realidade exterior à casa. Ethan fechou os olhos por um instante, sentindo o conflito rasgar-lhe o peito. Ele sabia que, se desse um passo adiante, algo essencial se perderia. Mas também sabia que, se recuasse, a casa encontraria outra forma de se alimentar, talvez mais cruel, talvez mais imprevisível. Samuel aproximou-se lentamente, a voz baixa, quase compassiva. Ela não mente, disse, mas nunca conta tudo. O brilho diminuiu levemente, como se estivesse esperando. A casa concedia tempo apenas quando tinha certeza de que a decisão estava próxima. Ethan abriu os olhos e encarou o poço mais uma vez, entendendo que aquele momento definiria não apenas o destino deles, mas a forma como o horror continuaria existindo. Ethan deu um passo para trás. O poço reagiu com um estremecimento violento, o brilho oscilando de forma errática. Um som profundo ecoou por toda a estrutura da casa, um lamento misturado à fúria contida. Samuel recuou instintivamente, surpreso. Elias ergueu o rosto, confuso, como se não tivesse considerado aquela possibilidade. Você não escolheu, murmurou Samuel. Ethan respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Escolhi não decidir agora, respondeu. E você disse que ela se alimenta de escolhas erradas. Talvez o que ela menos espere seja espera. A casa reagiu de maneira imprevisível. As paredes pulsaram de forma desordenada e o brilho do poço diminuiu drasticamente, como se algo tivesse sido interrompido à força. Helena sentiu o chão firmar sob seus pés. Pela primeira vez desde que entraram, a casa parecia confusa. Ethan percebeu que, ao negar o papel imposto, havia criado algo raro naquele lugar. Incerteza. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que qualquer ruído anterior. A casa não atacou, não avançou, não puniu imediatamente. Ela observou. O poço começou a se fechar lentamente, o brilho sendo engolido pela escuridão, enquanto o espaço ao redor se rearranjava de forma sutil, quase imperceptível. Samuel encarou Ethan com uma expressão que misturava respeito e temor. Ela vai se adaptar, disse. E quando fizer isso, será pior. Helena apertou a mão de Ethan, sentindo que aquela decisão havia mudado algo fundamental. Elias permaneceu ajoelhado, consciente de que o passado que tentara controlar agora estava fora de seu alcance. Ao longe, um novo som começou a se formar. Passos vindos de um lugar que não existia antes. A casa estava criando algo novo. E dessa vez, não estava sozinha. O verdadeiro teste ainda estava por vir.